Voos diretos entre Passo Fundo e Porto Alegre serão retomados. Conforme foi noticiado aí pela própria empresa, a partir do mês de agosto. Frente Parlamentar de Combate à Intolerância pode ser criada. Isso amplia os nossos conhecimentos e amplia também a nossa defesa em prol da paz. E tem ainda a ordem do dia. Aprovada a colocação de brinquedos adaptados em praças da cidade. Para beneficiar as crianças que têm alguma deficiência, para eles estarem em convívio junto com as outras crianças, né? Nova lei regulamenta acesso à informação nos serviços prestados por terceirizadas. É mais uma forma de regrar de uma forma objetiva a lei de transparência. Campanha Julho Amarelo para combate às hepatites deve ser instituída em Passo Fundo. Quem já teve em casa alguém com hepatite sabe como é um tratamento ruim, tratamento penoso. Nos últimos meses, autoridades se organizaram para pressionar a empresa Azul a retomar os voos diretos entre Passo Fundo e a capital gaúcha. E o movimento deu certo. Em agosto, a opção aérea será novamente ofertada. A volta da conexão diária deve facilitar o trabalho do empresariado regional, além de impulsionar a economia. Na Câmara Municipal, o presidente Márcio Patucci comemorou o anúncio feito pela Azul na semana passada. Conforme o vereador, a mobilização da comunidade foi fundamental para a recuperação dos voos. Com certeza, a gente tem acompanhado as questões tanto da reforma do aeroporto, quanto da vinda de novos voos para Passo Fundo. A gente acabou comemorando, né, essa volta do voo diário Passo Fundo Porto Alegre, conforme foi noticiado aí pela própria empresa, a partir do mês de agosto. Sem dúvida alguma é um trabalho aí coletivo de entidades, poder público, associações que estão preocupadas, né, com cada vez mais não apenas com a melhoria, né, no aeroporto regional, mas também com a motivação de novos voos que de certa forma são propulsores do desenvolvimento econômico e cada vez mais capacitam Passo Fundo como uma grande cidade do norte do estado do Rio Grande do Sul. A preocupação do Legislativo com Lauro Cortes também continua sendo foco de uma comissão especial. No grupo presidido pelo vereador Paulo Necli, estão sendo debatidas alternativas para modernizar o aeroporto, que tem capacidade atual de 200 mil passageiros por ano. O parlamentar explicou quais são as novidades. A questão do aeroporto Lauro Cortes está bastante adiantado. Esse final de semana falei com o pessoal de Brasília, né? Dos aeroportos do estado do Rio Grande do Sul, o projeto do aeroporto de Passo Fundo é o que está mais adiantado. Solicitamos já uma audiência com o secretário da Aviação Civil, lá em Brasília, né? Para agilizar a licitação, que na primeira fase vai envolver em torno de 15 milhões, né? De início, né? E depois vai chegar em torno de 45 a 50 milhões a reforma total do nosso aeroporto. Aliás, essa reforma tão esperada por Passo Fundo e por toda a região, né? E Passo Fundo pode ter uma frente parlamentar de combate à intolerância. É isso que prevê o projeto de resolução de iniciativa da mesa diretora. A matéria esteve na pauta de discussões da plenária de segunda-feira. A vereadora Cláudia Furlaneto falou sobre a necessidade de criar um grupo especial contra a discriminação e que elabore políticas públicas para reduzir o preconceito entre os passofundenses. Por se tratar de uma frente mista, o trabalho vai contar com a participação de entidades. É uma casa que tem que também fazer a defesa de direitos. E fazer defesa de direitos é trabalhar, sim, pela paz. Nós temos aí diversos segmentos que são cotidianamente atacados, né? A gente chama de ataque de ódio, seja por a condição afetiva, seja pela questão religiosa, seja em virtude da sua etnia. Enfim, nós estamos propondo então para que demais vereadores possam discutir essa questão, possamos de alguma forma frear
diminuir, a gente sabe que não acaba, mas quando a gente escuta as pessoas, é uma frente parlamentar mista, onde virão então representantes de vários segmentos da sociedade discutir, isso amplia os nossos conhecimentos e amplia também a nossa defesa em prol da paz. A comunista explicou que a frente parlamentar vai debater a intolerância que atinge diferentes segmentos sociais. Nós recebemos há pouco tempo nesta casa um crime de ódio contra a religião, né? Onde pais de santo vieram até a casa nos mostrar, então, nos pedir socorro por ter tido a sua terreira de Umbanda invadida. Houve tiros, houve facadas. Então, a questão religiosa é uma questão que a gente está apontando e que nós vamos trabalhar com muito afinco. Temos a questão LGBT, que é a questão da homofobia, que também gera uma intolerância. Em muitas, talvez, uma questão esteja vinculada a outra, a questão religiosa e a questão da homofobia. A gente sabe que tem vínculos aí. E também a questão do racismo, né? Então, a gente tem essas 3 pautas que elas se conversam entre elas e que estão aí precisando de um olhar mais atento. Encerra amanhã o prazo para os beneficiários do Bolsa Família atualizarem a pesagem. Este é o requisito de quem participa do programa e, caso não seja feita, pode gerar a suspensão do pagamento. A pesagem deve ser realizada em qualquer unidade de saúde e é preciso levar um documento de identidade, comprovante de endereço e cartão do Bolsa Família. E no próximo bloco você confere as proposições votadas na primeira plenária da semana. Além da TV Câmara, o Legislativo Municipal tem outra ferramenta para interagir com a população de forma transparente e democrática. O conteúdo do site da Câmara de Vereadores é atualizado diariamente. Você encontra a agenda com todas as atividades das comissões permanentes, temporárias e frentes parlamentares, leis municipais e o portal Transparência. A página também tem espaço para a estrutura, o histórico e as publicações, como atas, contratos, licitações e concursos públicos. A TV Câmara ganhou um espaço neste site. Através deste link, você pode assistir todos os nossos telejornais, os vídeos dos grandes expedientes, das sessões plenárias, das audiências e das solenes na íntegra. Neste ícone, a partir das 3 horas da tarde, nas segundas e quartas-feiras, as sessões são transmitidas ao vivo. Acesse www.camarapf.rs.gov.br. Quando nasceu, já sabia estudar, já sabia escolher, já sabia amar, já experimentava ser livre. Assim que nasceu, foi convidado a viajar, convidado a participar, obrigado a se responsabilizar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho. E a vida acabou no começo. A Fundação Tiago Gonzaga nasceu de uma vida interrompida aos 18. Trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias. E agora precisa da tua ajuda. Participe da campanha 18 é Pouco. O Vida Urgente quer continuar salvando vidas, porque é preciso viver mais. Apenas 2% da população brasileira tem o hábito de doar sangue. Então, neste Dia Nacional do Doador de Sangue, fica o pedido para ir até o Hemopasso ou ao Serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo. Os requisitos básicos são ter mais de 50 quilos,
ter entre 18 e 69 anos e estar em boas condições de saúde. O telefone do Hemopasso é o 3311-5555 e da Hemoterapia do Hospital São Vicente, 3316-4087. E o Jornal da Câmara apresenta agora o conteúdo das proposições aprovadas nesta segunda-feira. Começamos pelo texto do vereador Aristeu Dalalana, que prevê a instalação de brinquedos adaptados em praças da cidade. O objetivo do PTBista é facilitar o lazer de crianças com deficiência. Aristeu Dalalana destacou que o projeto de lei seria um estímulo à integração de crianças com deficiência. Para ele, a instalação dos brinquedos adaptados vai proporcionar lazer e segurança às crianças e aos pais. Esse era um projeto que a gente fez para beneficiar as crianças que têm alguma deficiência, para eles estarem em convívio junto com as outras crianças, né? Entendeu? As próprias famílias, né? Quando vão para a praça, quando vão para um local de lazer, que elas possam levar as suas crianças para que as crianças possam interagir, né? Todas elas juntas, porque a gente sabe que existe um crescimento muito grande nessas crianças que têm alguma deficiência, quando eles convivem com as crianças, tendo os mesmos brinquedos no mesmo local para a convivência. Os vereadores aprovaram ainda a matéria que regula o acesso à informação dos serviços prestados aos poderes públicos por empresas terceirizadas. A nova legislação, aprovada por todos os vereadores, contempla o Executivo, o Legislativo, as autarquias e as empresas públicas. Os gestores terão que divulgar todas as informações e dados sobre as terceirizadas, além de permitir o acompanhamento de obras, projetos e ações. Desta forma, o autor Eduardo Pelicioli quer dar transparência aos contratos firmados entre o município e a iniciativa privada. Nós encaminhamos pedidos de informações buscando saber sempre os dados. Quais são as empresas que têm hoje contrato celebrado com a Passo Fundo, com a Prefeitura de Passo Fundo, quantos postos de trabalho essas empresas estão realmente executando, qual é o valor que o funcionário recebe, se o funcionário está recebendo em dia, se a Prefeitura está pagando a empresa em dia, né, se a empresa está tendo capacidade de executar o contrato dentro daquele valor. Enfim, é uma preocupação com os terceirizados e com essa relação, esse contrato que é celebrado entre uma empresa terceirizada, os seus funcionários e a Prefeitura de Passo Fundo. Nós temos uma crescente de precatórios, de dívidas trabalhistas, que são oriundos dos contratos terceirizados. Com essa lei, nós vamos possibilitar que, além das pessoas possam zelar e ter acompanhamento, os vereadores têm mais acesso a documentos que hoje a gente não tem acesso. Então, é mais uma forma de regrar, de uma forma objetiva, a lei de transparência. Também foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que institui uma campanha permanente de combate às hepatites virais. Com o Julho Amarelo, o vereador Alberi Grando busca alertar a comunidade para os perigos de contrair estas doenças. Se chama, então, Julho Amarelo, até porque hepatite deixa a pessoa amarela, né? A hepatite C é uma doença crônica, progressiva, e que pode levar a pessoa a ter cirrose e pode levar a pessoa a ter um câncer de fígado. E veja que a hepatite, a maioria das vezes, é uma doença insidiosa, ela está quieta, ela não se manifesta sempre com o amarelão que eu falei. Até a hepatite C é que menos amarelão dá na pessoa, mas ela está ali, a pessoa se contamina, uma série de maneiras de ter esse contágio e fica albergando em si esse vírus que está produzindo uma doença fatal, insidiosa, quietinha, silenciosa e que pode transformar numa cirrose, fazendo que o fígado não funcione mais e é fatal para essa pessoa, ou num câncer de fígado, levando essa pessoa a ter, quem sabe, a necessidade de um transplante de fígado. Veja como é importante, então, para evitar o transplante mais tarde, já que temos dificuldade também de ter acesso a fígados para fazer transplante, podemos evitando o contágio, a contaminação e o desenvolvimento dessa doença. Quem já teve em casa alguém com hepatite sabe como é um tratamento ruim, tratamento penoso, longo,
e que nem sempre o resultado é satisfatório. O vereador Sidney Ávila também teve uma proposta aprovada. E a partir disso, será criado no Parlamento um novo grupo especial. O foco dos trabalhos será a segurança pública. A proposta do pedetista prevê que a comissão realize encontros e busque parcerias. Além disso, a criação de patrulhas comunitárias também aparece entre os objetivos do novo grupo. Nós vivemos hoje quase um caos na segurança pública, tanto no Brasil, do Estado e do município de Passo Fundo. Então essa comissão em prol da segurança pública seria uma ação da Câmara de Vereadores de interagir com os diversos segmentos da nossa sociedade, buscando criar ou ajudar na criação de uma política mais avançada de segurança para a população de Passo Fundo. Nós vimos aí que há uma defasagem na Brigada Militar de 10 mil policiais militares no Estado. Então essa comissão teria esse papel de dialogar com o governo do Estado, dialogar com as entidades, propor algumas ações nos bairros com a comunidade que viesse a beneficiar a segurança dos bairros. Nós temos a necessidade da implantação de mais núcleos do policiamento comunitário e isso faz com que haja mais segurança nos bairros, nas vilas, no comércio, na escola, e interage com a comunidade. Os vereadores também aprovaram o projeto de lei que denomina de Pedro Raimundo a Rua E no loteamento Canaã. O homenageado foi cantor, compositor, instrumentista e faleceu em 1973. Pedro Raimundo levou a música regional para todo o Brasil, gravou 68 discos e participou de 2 filmes. Uma ótima noite e até a nossa próxima edição.